Oi, gente, tudo bem? Decisão 4, depender. Eu preciso depender. É a lição 9, dependendo um dia de cada vez. É uma lição que realmente é muito importante, tendo em vista essa questão do viver o hoje, o agora. Uma vez que a gente às vezes está tão ligado no ontem, no amanhã, às vezes está muito ligado também no hoje, mas de uma forma equivocada. Então é muito importante que a gente saiba como viver dentro dessa dependência de Deus, certo? Mateus 6, 25 a 34 diz assim: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É um texto muito conhecido nosso, né? Às vezes a gente fica meditando, refletindo aqui no que o autor quer nos ensinar, né? O próprio Jesus ele quer nos orientar e é muito claro, tá muito na cara o que ele quer nos ensinar. Mas incrível como sendo assim tão claro, mas é tão complicado, né? A gente tem o costume às vezes de viver focado no passado, focado no futuro e às vezes até no presente mesmo, mas de forma errada. Às vezes a gente vive as coisas que aconteceram na nossa vida e que nos aprisionam na nossa mente, a gente se sente meio que culpado. Às vezes a gente também fica pensando na coisa do amanhã e fica sofrendo por antecipação. Às vezes a gente está no hoje também e fica estressado com as coisas que estão ao nosso redor. Enfim, precisamos aprender a viver de forma saudável. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então vamos tentar aplicar essa orientação que o Cristo nos deu. Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Vivamos o nosso hoje e de forma saudável, certo? Aí vem a pergunta: como depender de Deus um dia de cada vez? Bem, algumas dicas. Primeiro, não perca tempo imaginando como resolver algo que você não sabe, certo? Se você não sabe, se não está sob o seu domínio, sobre as suas mãos, a resolução dessa situação, então não depende de você, certo? Depende talvez de outra pessoa, ou talvez de Deus, só não de você. Então a primeira dica é essa: deixe que Deus tome de conta daquilo que não deu para você. E como então fazer para saber se devo ou não devo tentar resolver? Bom, peça discernimento a Deus. Pergunte a Deus: Deus, essa situação, sou eu, é o outro ou é o Senhor? Como é que eu tenho que fazer? E aí eu te garanto que isso vai se esclarecer, certo? Não sofra por antecipação. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a depositar sobre Ele toda a sua ansiedade, pois com certeza Deus tem cuidado de você. Ore, né? Peça a Deus a orientação para saber como decidir viver essa situação que você está vivendo. Eu tenho certeza que Ele sabe melhor do que você e eu o que tem que ser feito. Então, só nos resta fazer o quê? Descansar. E tem que ser treinado isso. A gente precisa treinar esse descanso em Deus. Negue-se a si mesmo e faça a vontade de Deus. Em Lucas 9:23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar a própria cruz é uma escolha voluntária, individual e diária. É algo que só você pode fazer para você mesmo. Quando nos negamos, nós ganhamos uma companhia, a percepção, na verdade, né? A percepção de uma companhia que está ali do nosso lado. Isso vai ser tão bom saber que essa dificuldade que eu estou vivendo, que eu estou tendo, eu posso levar isso com a ajuda de Cristo, porque é isso que Ele quer. Ele quer trocar o nosso fardo pelo dele. Ele quer estar ali próximo a nós. Ele quer que nós venhamos a depositar sobre Ele a confiança, entregar sobre Ele
todos os nossos medos, as nossas ansiedades e descansar, aprender a depender dele. Então, vai ser preciso que você entenda que para vencer problemas novos, você vai precisar ter vencido os antigos. E talvez nesse momento aí, o que esteja a lição para você aí seja aprender a depender. Para que você então possa passar para frente, certo? Então, entregue-se a Deus, negue-se a si mesmo e esteja certo que a vontade de Deus com certeza é a melhor para mim e para a sua vida. Josué 3,5 diz assim: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vença hoje e deixe que o Senhor continue a dar vitória a você amanhã. Para que você possa experimentar amanhã as maravilhas que Deus tem para fazer na sua vida, vai ser preciso que você hoje aprenda a depender dele. É essa orientação que Josué está dando para nós, certo? Então, santifique-se agora e perceba amanhã aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Reconheça sua identidade de filho ou de filha. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos, filhas de Deus. Vou fazer uma pergunta simples aqui, porém muito importante. Como você tem chamado Deus? Qual é o teu grau de proximidade? Como é o teu grau de comunhão com Deus? É uma coisa assim distante? A tua oração é mecânica? É algo assim por obrigação? Para cumprir uma religiosidade? Porque você foi orientado a fazer? Ou você já consegue se relacionar com Deus de forma mais próxima? Eu tenho certeza plena que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais o reconhecemos como Pai, mais nós nos reconheceremos como filho e como filhas. Então vai ser preciso que você aprofunde esse grau de proximidade com Deus, esse grau de proximidade, de vida com Deus. Permita-se descobrir coisas novas diariamente. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Você sabe o que Deus diz sobre você? Você sabe qual é a tua verdadeira identidade? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? A gente precisa viver dentro desse propósito. Porque senão vai ser perda de tempo. Eu conheci uma missionária que ela disse uma coisa que eu achei fantástica. Ela disse assim: eu tenho certeza que eu estou dentro do propósito de Deus para a minha vida. Eu achei isso assim de uma convicção tão grande, porque eu vi as dificuldades que ela estava passando, as privações que ela passava, mas ela estava certa que o lugar dela era ali, que ela estava no centro da vontade de Deus para a vida dela. Como é importante a gente sentir assim, certo? Se perceber, entender que nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus. Então, permita-se descobrir coisas novas diariamente. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós somos convidados a viver a plenitude da vida de Jesus em nossas vidas. Nós somos príncipes, princesas, salvos, eleitos, herdeiros do reino de Deus. Então, sabe o que a gente precisa fazer? Viver como tais, para que a gente possa então assumir a nossa verdadeira identidade. Eu sei que muitas vezes a gente fica meio que saudoso, pensando nas coisas do passado e se maltratando, se maldizendo, né? Se flagelando. Não faz isso. Isso já foi, isso já passou, já era. Uma vez que você se arrependeu, confessou o seu pecado, pecado confessado é pecado perdoado. Está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já foi, já era. Vive o teu agora e tenta viver isso da melhor forma possível. Assuma a sua posição de filho, de filha, príncipe, princesa, herdeiro e herdeira do reino de Deus.
Quem você sonha ser? Você já parou para tentar responder essa pergunta? Quem você acha que você é? É muito importante a gente perguntar para Deus: Deus, o que é que eu sou? Para que é que eu vim? Qual o propósito da minha vida? O que é que eu vim a esse mundo aqui? Para fazer o quê? Tenta responder isso. 4. Dependa apenas hoje. Lamentações 3, 22 e 23 diz: pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O ontem é passado, o amanhã é futuro e o presente, o próprio nome já está dizendo, é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. Então, assim como Deus enviava o maná e as cordonizes para o povo naquele dia, e ele assim, olha, recolha só para hoje e aprenda a confiar. A gente precisa fazer o mesmo. Entender que amanhã Deus vai providenciar tudo de novo para nós. Então é preciso que a gente entenda que a cura para muitas coisas que nós vivemos vai passar no campo da mente e a gente vai precisar depender dele, hoje, agora. E o amanhã, não sei do amanhã. O amanhã Deus pertence, o amanhã tem o seu próprio mal, amanhã. Então eu vou viver o meu hoje. O viver hoje às vezes é tão pesado já, e a gente coloca mais peso em cima, querendo saber como é que vai ser amanhã. Não faz isso. Procura viver o teu agora, certo? Não se deixe levar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Faça o que você precisa fazer agora. Às vezes a gente precisa racionalizar as coisas dentro de nós, a fim de que a gente então perceba o que é que Deus está dizendo. Olha, as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Racionaliza isso na tua mente. As misericórdias de Deus são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. E sabe o que é que vai acontecer? Grande vai ser a sua felicidade se você aprender a depender de Deus. Amém? Charles Spurgeon diz assim: a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje de suas forças. E é muito verdade. Quando você vive ansioso, você se desgasta, você gasta energia desnecessária. E interessante que você acaba sofrendo hoje por algo que vai acontecer amanhã. Ou seja, você sofre duas vezes. E o pior, geralmente o hoje, a sua dor ou a sua ansiedade vai fazer com que essa preocupação ela triplique dentro de você. Por quê? Porque nós temos a tendência a tornar o bicho mais feio do que ele é. Tornar a coisa mais feia do que é. E a gente fica sofrendo com isso. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ser muito difícil. Aí quando chega amanhã, é assim, nossa, eu nem precisava ter passado por tudo isso. Mas porque eu não aprendi, eu não soube descansar no Senhor, eu acabei sofrendo mais. Então a ansiedade, ela não esvazia as tristezas que eu vou viver amanhã. Muito pelo contrário, ela faz eu viver tristeza hoje e viver de forma assim até maior do que na verdade é, certo? Então, vive o teu hoje. Viver um dia de cada vez vai te ajudar a viver melhor, tenho certeza disso. Como você tem guiado as suas emoções? Você é senhor das suas emoções ou você se tornou escravo delas? Você se tornou alguém que está sendo dominado por ela? Quinta, faça para servir e não para ser visto. Mateus 20, 27 e 28 diz: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como o próprio texto diz aqui, Cristo serviu, ele não foi servido. Então o que é que nós devemos fazer? O mesmo. É incrível que quando nós nos dispomos a abençoar, nós somos abençoados. Eu tenho certeza que você já experimentou isso. Então, é terapêutico isso. Experimente. Para de viver em torno de si, dessa forma egocêntrica e egoísta, e procura focar nas pessoas que estão ao seu redor e que talvez estejam precisando da sua ajuda. Você vai ver como vai fazer um bem danado para você. Você vai ver como você vai se sentir melhor. E de tabela você ainda abençoa outra pessoa. Então, aprenda a identificar hoje as oportunidades que você tem para servir as pessoas que estão à sua volta. Tá certo? João 16, 13 a 14 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará
a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e os tornará conhecidos a vocês. Eu posso te afirmar uma coisa. Quando você aprende a depender de Deus, isso não significa dizer que os problemas e as lutas elas cessam. Não é isso. Se alguém lhe disse isso, essa informação está equivocada. As lutas, os problemas, as dificuldades, elas permanecem. No mundo tereis aflições. Foi uma afirmação de Cristo para nós. Mas ele deu uma dica. Mas tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu, em Cristo Jesus eu também posso vencer. Eu posso saber aprender a lidar com essas coisas. O que vai mudar então não vai ser o fato de o problema deixar de existir, não é isso, mas sim a forma como você vai enfrentar as suas lutas. Você vai se tornar uma pessoa com mais firmeza, com mais segurança, mais consciente do que deve fazer. Então, depender de Deus te tornará uma pessoa mais forte, mais segura, mais consciente de quem você é. Em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? É uma pergunta que precisamos tentar responder e com honestidade colocar para Deus, certo? Não tem por que você ficar cheio de dedo, assim, querendo não ser verdadeiro com Deus. Não tem por que isso. Fale, seja honesto, abra o verbo, joga aberto com Deus e diz o que é que está se passando em você, tá certo? Em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? Ah, Senhor, finanças, eu tenho muita dificuldade. Ah, Senhor, meus relacionamentos, eu tenho muita dificuldade. Senhor, minha saúde, ou meus problemas. O que é? O que é que está acontecendo? Coloca para Deus, dá nome aos bois, não fica dizendo de forma assim muito genérica, não, sabe? Vai no ponto, certo? Seja muito preciso na sua fala, tá bom? Então, espero que você aprenda a depender de Deus e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a viver melhor. Um abraço, um beijo, fica com Deus e até a próxima semana. Tchauzinho.